Olá, como vão todos, colorados e coloradas? Eu sou Cris Davi Colorado, esse é o nosso canal. Gostei do time. Primeiramente, muito obrigado D'Alessandro, grande jogador. Ele cravou o seu nome na história. Vai ser sempre lembrado. A torcida vai ser eternamente grata a ele. Ele sempre vai ter lugar cativo no coração da torcida, no estádio Beira-Rio com toda certeza. Ídolos tem que ter sempre o caminho aberto para ir visitar o clube, para olhar jogos, para estar perto da torcida. Isso é importante. E fora que o D'Alessandro agora ele vai descansar um pouco, mas ele tem todos os predicados para voltar, porque ele tem curso de técnico e ele também fez curso de gestão com o Fernando Carvalho, que as viúvas do Cudê odeiam, mas o D'Alessandro deu uma letra muito boa para as viúvas do Cudê, que ele colheu o conhecimento, que ele pegou dos melhores. E ele citou Fernando Carvalho, que foi um grande dirigente e é sempre injustiçado por essas malditas viúvas do Cudê. Mas voltando, eu espero que ele volte, o D'Alessandro, seja como técnico ou como dirigente, ele vai contribuir muito. Ele teve uma carreira exitosa no Inter, botou o seu nome na história e a eternidade aguarda ele, sempre. Sempre vai ter um colorado, uma colorada, um coloradinho que vai se lembrar do grande Andreas D'Alessandro. E ele tá aí para muito tempo alegrar os nossos corações, com toda certeza, porque foi um grande cara e hoje ele foi muito importante na nossa vitória. Coisa boa ver o nosso Dali mostrando. Eu acho que ele até tinha capacidade de ficar uma temporada inteira, não seja como titular, podendo ser uma boa opção, até porque cansa também temporada inteira, mas sendo uma opção interessante de entrar. Porque ele tem uma boa condução, ele sabe liderar bem o clube, o time, ele tem os controles do jogo, sabe quando tem que parar, dá aqueles passes qualificados onde deixa os outros companheiros em situações boas, que hoje aconteceu no jogo. A gente vê aquelas triangulações com o Mustos, com o nosso lateral Bustos, com outros volantes interessantes, com nossos volantes, como com os volantes. Ele sempre tem um toque assim inteligente, onde ele deixa os nossos jogadores em situações boas para fazer, ou para transformar aquela jogada em chance, ou para transformar aquela jogada em uma situação interessante que poderia ter se transformado em chance, como algumas jogadas que a gente teve hoje, em que a gente teve boas combinações onde os laterais entravam, e às vezes teve um lance logo no começo do jogo que ele conseguiu fazer uma combinação muito bonita. Eu acho que foi com não foi com o Bustos, foi do outro lado, acho que foi com o Depenha. Mas foi uma jogada boa que o Depenha acabou não calibrando muito o chute e acabou o chute muito lateralizado e sem força, quando talvez ele pudesse ter dado um cruzamento para a área, assim, aquele cruzamento onde tu cruza a linha, na linha do pênalti, assim, para o jogador chegar para chutar. Mas a gente teve chance com o Johnny, a gente teve chance com o Maurício, onde o Maurício perdeu um gol assim, que acho que foi o Dali que deixou ele assim, faz, meu filho. E foi uma chance assim incrível. Fora que a gente teve 2 pênaltis que nos roubou. É incrível como a nossa arbitragem é uma porcaria. Isso que, ó, eu não quero chorar por arbitragem, mas a gente foi roubado 2 pênaltis na cara dura. É uma vergonha essa porcaria. E isso também diz muito dos nossos dirigentes, que tem que fazer mais pressão, tem que reclamar, não tem que pedir favorecimento, mas jogadas assim tão elementares, onde um árbitro que ganha escudo FIFA não dá o pênalti. É uma vergonha assim, que é irritante, velho. Olha que esse árbitro nojento e vagabundo ia fazer com o Inter, cara. Porque isso aí custa uma temporada, são pontos importantes, porque pode te custar ou tu ir pra Libertadores, pra uma Sul-Americana, ou pra ganhar um campeonato. Então, foi uma vergonha e
Esse técnico jovem que veio aí, o cara é bom. É bom técnico. Gostei. Ele pegou muitas coisas do Cacique Medina, que já tinha mais ou menos, porque dentro dos jogos que o Cacique Medina fez, ele errou muito na mão, às vezes nas substituições, na leitura dos jogos para ver quem que deveria entrar ou sair, no início dos jogos, quem que poderia ser colocado para jogar. Mas dentro dos jogos do Cacique a gente via pequenos fragmentos do jogo onde tinha ali uma pressão alta, onde a gente criava lances que poderiam ter se tornado gol, a gente poderia ter saído com resultados diferentes. Nesse jogo de hoje a gente conseguiu transportar isso contra uma equipe forte, que o Fortaleza não é um primor, um super time, mas é um time que eu digo que tem aquela coisa, o funcionamento, uma equipe que se conhece, uma equipe que já está jogando faz um bom tempo, e tem suas dificuldades quando tu enfrenta essas equipes, porque elas têm já elas já estão bem estruturadas e elas complicam muito a tua vida. Mas a gente mostrou a nossa força, o nosso elenco, por mais que a gente tenha perdido qualidade, por exemplo, o Yuri Alberto e o Praxedes, que são dois jogadores muito bons que eu sempre vou me recordar, a gente mostrou que a gente tem uma cara boa. Voltou o Moledo, né? Eu acho inacreditável pessoas duvidar do Moledo. Se ele ia voltar bem fisicamente, o Moledo é um monstro, cara. O físico dele é muito forte. Ele talvez não ia ter ritmo ainda de jogo, talvez pudesse sofrer um pouco assim no início do jogo, mas o Moledo é um baita de um zagueiro. E outra vez, a gente vê que esse nosso técnico ele conseguiu armar bem o time. O time ele conseguiu criar chances, conduzir bem o jogo como queria. Teve pênaltis que deveriam ter sido validados, que a gente poderia ter mais vantagem. A gente chutou a gol, a gente criou chance. A gente se defendeu, por mais que o Fortaleza também chegou, mas também isso é normal, porque tu não vai esperar que dentro de um jogo de futebol tu não vai ser atacado, o time adversário não vai te chutar o teu gol, tu não vai sofrer. Obviamente, o desafio sempre é minimizar os danos. Esse é sempre o desafio. Mas a gente foi muito bem, nossos jogadores foram bem, o nosso técnico foi bem, eu gostei desse técnico. Eu tenho um certo receio, eu vejo que muita gente está falando do Mano Menezes, eu espero que por Deus isso não aconteça. Porque o Mano Menezes, primeiramente, ele não faz um trabalho bom há séculos. Um trabalho medíocre, horrível, que ele fez no Bahia, ajudou o Bahia a ser rebaixado. Bota a campanha que ele terminou com o Bahia, horrível. Depois a campanha que ele fez no Palmeiras, que é um técnico dinossauro, assim, bem ultrapassado, um técnico com um jogo bem primitivo, assim, um jogo ruim. Não um jogo defensivo de bom nível, é um jogo defensivo ruim. Ele perdeu muito das... Ele parece estar bem perdido a mão que ele tinha como técnico desde o Cruzeiro. O último trabalho dele bom foi no Cruzeiro, mas só que depois que ele caiu da Libertadores daquele mesmo ano com o Cruzeiro, ele emendou vários resultados ruins, perdeu a mão com o Cruzeiro e isso colocou em descrédito ele. Fez campanhas horríveis, é um técnico que eu tenho muitos receios, porque ele ajudou a rebaixar o Cruzeiro e ajudou a rebaixar o Bahia. Não um técnico que passa confiança, nenhuma confiança, um técnico bem meia boca. Técnico pro Inter poderia ser o Odair, que é um técnico melhor. Aí as viúvas do Kudê sempre ficam naquela, parece viola quebrada, naquele argumento de cu deles, de que o Odair perdeu a Copa do Brasil em casa com com a torcida inteira.
primeiramente, o Odair tinha um time de Série B. Um elenco ainda era ruim. Tinha alguns nomes dentro daquele elenco que eram bons jogadores, mas o todo ainda era um elenco com jogadores que não eram os jogadores que a gente começou a ter depois que a gente foi se desenvolvendo dentro da Série A, voltando para o nosso campo, que é o campo da Série A, que é os times de Série A, que a gente é muito grande. Tanto que a gente, depois que voltou da Série B, sempre teve em competições internacionais, disputou títulos. O que tá fugindo da nossa... O que foge um pouco da regra é esse último ano com o Barcelos, que foi horrível, né? Medíocre, assim, deprimente. Até porque ele teve chance de, nesse início de ano, ele poderia ter trazido bons jogadores que ele queria trazer, como por exemplo o Vidia, o Barcos, o Brian Rodrigues, o Felipe Melo. E se não trouxesse esse, que tentasse jogadores desse tipo, porque é sempre importante ter jogadores inteligentes, jogadores cancheiros, que sabem também dentro do campo, sabem tarimbar o jogo às vezes, para o que o jogo precisa, às vezes parar um pouquinho, às vezes conduzir um pouco, os passes mais certeiros assim para dar uma cadência no jogo, ser inteligente, sabem fazer a leitura do que o jogo pede. E a gente poderia ter trazido esses jogadores, ou jogadores parecidos com esses jogadores que eles estavam ansiando no início do ano. Eles não trouxeram. Eu acho que esse elenco não tem jogadores horrorosos, tem jogadores de bom nível. Esse Penha não é um jogador ruim, é um jogador interessante. A gente tem outros jogadores interessantes, como o Alan Patrick, o Tyson. A gente tem alguns jovens interessantes que eu gosto, que podem agregar ainda o que eu espero. Como a gente tem um zagueiro muito bom, que é o Kaique Rocha. A gente tem o Bustos, que é um grande lateral, muito bom jogador. Eu quero encaixar como conjunto, como coletivo, um coletivo forte e bem treinado. Ele pode suplantar times com muito caros e com grandes nomes. Porque mesmo a gente não tendo um super grupo, a gente tem bons jogadores de nível que eles têm que estar bem adequados a uma ideia. Seja essa ideia ela mesclada, como algo se defendendo direito, bem consistente, sabendo atacar firme, também sabendo ter posse, para saber conduzir bem o jogo, para saber, quando está na frente, administrar o placar para fazer com que o adversário se desgaste. São essas coisas desse tipo, mais ou menos. Então, eu espero que não seja o Mano Menezes. Eu não gosto do Mano Menezes. Ele rebaixou vários times. Acho que estrangeiro não vai ser. Embora que brasileiro, os técnicos brasileiros que eu gosto, Abel, Odair, o técnico do Red Bull Bragantino, o Cuca, e tem muitos poucos nomes. Vamos ver, estão querendo trazer um brasileiro. Eu espero que não seja o Mano Menezes, que eu não gosto do Mano Menezes. Eu tenho muitos poréns. Técnico brasileiro, Cuca em primeiro lugar. Não, Abel em primeiro lugar, mas eu acho que ele não vem. Cuca, Odair, o técnico do Red Bull Bragantino, mas eu acho que ele não vai vir, porque o Red Bull ele tá muito bem estável no Red Bull Bragantino, que é um baita de um time. E isso também é algo que a gente tem que aprender, né? Às vezes nós, como torcida, temos que ter paciência com os jovens também. É importante isso, eu acho. Até porque, às vezes,
o jovem precisa se desenvolver. E campeonatos gaúchos, por exemplo, eu acho que a gente não tem que cobrar nada. Campeonato gaúcho é uma porcaria. A gente tem que dar espaço para os jovens se desenvolver e poderem estar bem integrados para fazer parte do plantel principal. Vamos ver como as coisas vão se desenvolver. Eu espero que as coisas melhorem, porque a gente quer o bem do Inter. Por mais que a gestão do presidente Barcelos seja uma porcaria, a gente quer o bem do nosso clube. E eu gostei desse técnico, hein? Eu preferi até esse técnico do que o Mano Menezes. Mas vamos ver o que nos espera. Valeu, torcida.